Olá, povo querido e abençoado do nosso Deus, a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Passando aqui no canal para orar um pouco com você, para buscar a presença de Deus, do Deus Todo-Poderoso, o Deus que tem estado conosco ao longo das décadas, né, dos anos. No nosso caso, já são 45 anos, né? A bispa e eu nesta missão. E Deus tem feito maravilhas. E não sou eu que estou dizendo, né? Eu posso mostrar para você, são milhares e milhares de testemunhos de transformações de vidas, de mudanças. E nós temos orado e profetizado na vida de muita gente, independentemente de religião. Esses dias eu orei por uma pessoa que é espírita, e ela estava cancerosa e no estado avançado e foi curada. E esses dias também atendi e abençoei um casal que é espírita, e com muito respeito e amor e carinho, os abençoei com muita fé, e eles foram abençoados. E católicos, e evangélicos, e pessoas não religiosas, nós ensinamos a palavra, nós abraçamos, nós respeitamos as pessoas e as suas respectivas religiões. Então, quando uma pessoa ela coloca lá no rodapé do seu canal, do seu programa, que é um canal satânico, diabólico, mentiroso, caluniador, Pastor Valdemiro, e já coloca Pastor Valdemiro para poder, num eventual processo, dizendo: eu estou falando de Pastor Valdemiro, não é do apóstolo Valdemiro. Pastor Valdemiro invade terreiro, invade um centro espírita. O pior é que algumas pessoas acreditam num infeliz desse, numa pessoa asquerosa, né, como esse sujeito aí. E é claro que vai pagar um preço, é claro que está plantando, está mentindo para poder ganhar atenção, chamar a atenção de algumas pessoas para o seu canal, para o seu programa. Ele sabe que vai pagar um preço, mas ele também está preocupado com isso, não, porque isso é o tipo de pessoa que tem a mente cauterizada já. Sabe que vai para o inferno, mas não faz nada para sair dele. Não, absolutamente nada. Pelo contrário, ele mente. Né? Só que dessa vez não dessa vez só, mas de uns dias para cá, tem uma equipe de advogados criminalistas que já estão tomando providência, especialistas inclusive no assunto. Porque o único jeito de parar um sujeito desses é a justiça agindo na vida dele. Tá? Porque eu não comento sobre esse sujeito, não falo o nome dele, porque o que ele quer é isso. Porque quem é ele? Quem conhece ele? Né? E que benefício ele faz pelas pessoas? Nada. Mas quem conhece a Igreja Mundial do Poder de Deus sabe que o apóstolo Valdemiro Santiago e seus comandados jamais invadiram algum centro espírita, algum terreiro, alguma religião, alguma igreja, jamais farão isso. Tá? Isso é coisa de maluco, né? Só um maluco faz isso, uma pessoa maluca, que não gosta das faculdades mentais, é que invade uma religião, uma igreja, um local de culto, sei lá, de adoração. Não importa quem as pessoas adoram, nesse caso. Se você invade, você está cometendo um crime. É uma pessoa que tem 45 anos de ministério. O que esse asqueroso aí tem de idade, eu tenho de ministério. Tá? Talvez ele não tenha nem isso, não. 45 anos, não. Parece que tem uns 200, mas eu acho que nem isso ele não tem, não. É porque tem tanto demônio, uma pessoa dessa, tanto demônio no corpo dele, tanto espírito maligno. E eu estou falando com autoridade que Deus me deu. É só você olhar o meu ministério. Porque como é que uma pessoa pode chegar a um ponto desse? Um ponto desse.
de fazer um comentário maldoso desse, colocar lá a minha imagem, ainda coloca a minha imagem, uma foto minha, Pastor Valdemir invade centro espírita. Aí põe a minha imagem, você acessa para ver se é verdade. Aí tem um doido lá que ninguém sabe de onde veio, e também ninguém sabe se está invadindo, não. Esse sujeito é tão mau caráter, tão endemoniado, que pode estar criando isso aí. Ele está inventando isso. Ele mandou um colega dele, um maluco como ele, fazer isso. E ninguém sabe se é centro espírita também, não. Está quebrando algumas coisas lá. Aí põe meu nome, a minha imagem. Que ponto que você chegou, rapaz, que ponto. Você é criminoso, você é mau caráter, você é um endemoniado, tá? E você vai pagar um preço muito alto, muito alto. Por quê? O meu povo você não atinge, você atinge uma ou outra pessoa que acredita em você, que deve... Aliás, quem acredita em você tem o mesmo caráter que você. Tem os mesmos demônios que você, o mesmo caráter que você. Que você é o tipo do ser humano lixo mesmo, lixo, asqueroso, baixo. Então, só para certificar você que me acompanha no canal, eu jamais mandei invadir qualquer tipo de igreja ou local de culto. Só se eu fosse um débil mental mesmo, né, para fazer um negócio desse, um demoniado, que nem esse daí que está comentando. Só se eu tivesse demônio, meu povo, meus discípulos, meus pastores, pelo contrário. É só você ver o amor que a gente demonstra aos espíritas, aos católicos, aos evangélicos de outras denominações, aos não religiosos. Eu que nunca preguei religião, eu não prego religião, pelo contrário. Eu posso colocar aqui um monte de testemunho de espíritas que foram curados através da minha oração. Eu coloco nos meus programas aos domingos, nas redes sociais. Então esse sujeito, um sujeito desse tem que ser preso. Ele tem que ser preso, um sujeito desse. Porque está passando dos limites já. Já passou dos limites há muito tempo. Como você é asqueroso, rapaz, como você é maldoso, é rancoroso. Você não me conhece, você nunca esteve perto de mim. Você me odeia por quê? O que eu fiz contra você ou contra alguém dos seus para você me odiar tanto? Na verdade, você odeia a Deus, é a obra de Deus. Porque você é endemoniado, criminoso, caluniador, tá? E põe a minha imagem no seu programa. Você era para ter vergonha. Eu não ponho imagem sua aqui, eu não. Primeiro que uma imagem parece um demônio, uma imagem de demônio. Eu não ponho a sua. Você é tão endemoniado que a sua imagem parece demônio. É? Eu não ponho imagem sua aqui, nem falo o seu nome. Que é isso que você quer. Mas só para dizer que a justiça vai bater na sua porta. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. E você vai provar que eu mandei alguém invadir, ou que eu preguei isso na igreja. Pega, ao longo desses 45 anos, uma pregação onde eu mando alguém, ou estimulo, incentivo alguém a invadir qualquer sítio, qualquer lugar. Qualquer local de culto. Você é mentiroso. E quem é mentiroso é filho de Satanás. Jesus falou isso em João capítulo 8. O diabo é o pai da mentira. E quem mente é filho dele, faz a vontade dele. Mas vamos em frente. Vamos cantar um hino aqui, meu filho? Para dar uma mudada no ambiente aqui, né? Vamos lá, vamos cantar um louvor. Bispo Marcos está aqui, Bispo Marcos de Santa Catarina. Vamos lá então, puxa aí, o que nós vamos cantar? Isso! Vamos lá. Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Nosso Deus e nosso Pai, tem misericórdia de nós, Pai. Nós entramos na Tua presença em oração, em o nome do Teu Filho amado, nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo. E diz a tua palavra: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós o buscamos de coração, Senhor. Também para nós, mas principalmente por aqueles que se acham aflitos, preocupados e doentes, com as portas fechadas, aqueles que já tentaram de muitas maneiras, de muitas formas, superar as dificuldades. Mas o tratamento não deu certo, Senhor. As muitas vezes nas clínicas, nos hospitais, ou até mesmo fazendo algum tipo de simpatia. Pessoas que já vêm lutando há algum tempo. E a doença se agrava, e a depressão aumenta, a angústia no peito, a tristeza, a dor, a solidão, o desespero. Eu oro por esses aí, Pai, toca neles. Independentemente se é católico, se é espírita, se é evangélico, se não tem a religião, que o Senhor os alcance para curar, para libertar, para mudar a história, para mudar a vida dessa criatura, dessa pessoa que já não suporta mais as dores, já bateu em muitas portas, já tentou de muitas maneiras. Talvez a vida financeira abalada, Senhor, os caminhos fechados, as portas, dívidas impagáveis. Pessoas que já perderam tudo que tinha, praticamente, Senhor. Alcance essa vida, essa criatura, estenda suas mãos. Manifesta o teu poder e faz um milagre. Toca nela, Senhor. Toca e cura do câncer, do diabetes, do desgaste nos ossos, da cegueira, miopia, estigmatismo, das dores insuportáveis no corpo, na cabeça. Cura de insônia, de depressão. Tire esse espírito mau, essa força satânica da vida dessa pessoa. Quebra as forças do mal e abra as portas na vida dela. Abençoa neste Natal, Senhor, que muitos nem sabem o significado. Abençoa essas vidas. Que ela possa receber aquilo que o Senhor veio trazer à humanidade. O Senhor disse: o ladrão, ele veio somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então dê a ela a vida abundante, a paz que ela tanto almeja, tanto deseja. Eu declaro isso, com saúde e prosperidade e harmonia no lar. Abençoa os bispos e as pastoras, pastores e missionárias, os obreiros, seus respectivos filhos, familiares, e abençoa os membros, frequentadores católicos, a todos. Abençoa esta nação. Eu te peço, consagra esta água e quem beber receba vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel
Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, darei a bondade de Deus. Graças a Deus. Eu queria ler uma passagem aqui bíblica, tá? Para abençoar a minha vida, a sua. Peço desculpas por me alterar um pouco, mas eu sou de carne e osso e essas coisas machucam tanta gente, sabe? Eu sei que esse é o objetivo dele, né? O objetivo das pessoas que são instrumentos satânicos, que são mensageiros de Satanás, é ferir o coração da gente. Jesus disse: odiar-me sem motivos, né? Aí eu pergunto, que mal que eu fiz uma criatura dessa? Se ele diz que faz isso para defender pessoas, né, dizendo que nós somos enganadores ou charlatões, então manda ele apresentar uma pessoa sequer que eu tenha feito mal, ou que eu tenha tirado alguma coisa dela, ou que eu tenha causado algum dano. É o contrário, eu ando nas ruas, eu nem consigo, por exemplo, eu não consigo ir num restaurante, tanto carinho que eu recebo, tanta foto e vídeo que eu tenho que fazer e abraços. Isso dos católicos, dos espíritas, dos não religiosos. Manda um asqueroso desse sair na rua. Apesar que ninguém conhece uma mala dessa. O cara é tão mala que ninguém conhece também, né? Eu acho que é por isso que ele se irrita, né? O grau de popularidade que a gente tem, o carinho, o respeito das pessoas. Então é difícil mesmo, é só na justiça mesmo para resolver isso. E vai ser resolvido em breve, tá bom? Mas Deus te abençoe grandemente. Vamos ouvir a palavra, Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 16. A missão do Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz. Todo aquele que aborrece a luz não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras, ou vistas as suas obras, descobertas. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Essa é uma das passagens bíblicas. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, mais conhecidas e mais citadas. Essa é das mais importantes, né? Porque tudo em mim depende dessa passagem, desse texto bíblico, dessa palavra. Mas observa que Deus amou o mundo que deu. Fala do nascimento de Cristo, o Natal tão comemorado, né? Mas é comemorado como? Muitas das vezes com bebedices, com comidas, tá? Enfim, a todos os gostos, como se Natal fosse isso. Como se o nascimento de Jesus fosse comida ou bebida ou festa. O nascimento de Jesus é a mensagem que Deus mandou para mim e para você do quanto Ele nos ama, do quanto somos importantes para Ele. Ou você teria coragem de dar o seu filho pelo seu melhor amigo ou melhor amiga? Imagina alguém que você gosta muito, você daria o seu filho para morrer por essa pessoa? Não, você não faria isso. Eu não faria. Então, o que é Natal, apóstolo? Bom, segundo a religião, é o nascimento de Cristo. Eu
tem autoridade para falar do significado do nascimento de Jesus, da vinda de Jesus ao mundo. Não do Natal especificamente, porque fazem uma festa com comidas típicas e, enfim, e comemorações, e muitos desses nem conhecem a Deus e nem sabem o significado da vinda de Jesus. Jesus veio porque Deus te ama, Jesus veio porque Deus me ama. Porque nós estávamos perdidos, não tinha saída para nós. Lá no Gênesis capítulo 6, a Bíblia diz que Deus ele arrependeu de ter feito o homem. Por que ele arrependeu de ter feito o homem? Porque o homem ele ama mais as trevas do que a luz, como diz aqui no Evangelho. Quando um homem, por exemplo, ele acompanha um trabalho desse aqui, ele vê o leproso purificado, ele vê o cego enxergando, o canceroso curado, o que tinha morte cerebral decretada, e tudo com um laudo médico, com um exame, falando no altar. E ele fala mal e ainda cria uma situação para denegrir. Onde é que está o amor de uma pessoa dessa? Na luz ou nas trevas? É óbvio que é nas trevas. É óbvio que uma pessoa dessa conhece a verdade, porque ele está vendo a verdade liberta. Não. Eu desafio quem quiser. Você acha que eu nunca fui investigado pela justiça, pelo Ministério Público, por causa desses milagres? Muitas vezes. E qual é a conclusão que eles chegam? Vai lá perguntar para eles. Até os próprios médicos. Vai perguntar para eles. E eu apresento o resultado e os laudos, os exames, e mando fazer novamente os exames. Então, como é que uma pessoa ela me conhece? Conhece porque assiste meu programa. E se ela assiste o programa, o que ela vê? Ela vê isso aí que você vê. O leproso que eu abraço, como aquele jovem de 22 anos, você viu? Estava cheirando mal, apodrecendo a pele, já tinha virado um câncer, está liso. Aí vê se um sujeito desses divulga no programa dele, no canal dele. Não. Isso que ele fala, ele não está divulgando, ele está mentindo. Ele está inventando. Mas por que faz? Porque é esse tipo de gente que ama mais as trevas do que a luz. E isso infelizmente, a maioria. Por que Jesus foi rejeitado, foi crucificado, foi morto? Porque não entenderam a vinda dele. Então é fácil falar Natal e dizer, vamos comemorar o Natal. Você quer mesmo comemorar o Natal? Aceite Jesus na sua vida como Senhor e Salvador. Renda-se a Ele. Reconheça-o em todos os seus caminhos. Entrega os seus caminhos, o seu coração. Nem a religião, não. Entrega-se a Deus, a Jesus Cristo. Porque o significado verdadeiro do Natal é esse. Que a luz veio ao mundo. Mas, infelizmente, os homens amaram mais as trevas do que a luz, está escrito aqui. Por quê? Porque as suas obras são más. Para que o sujeito desse vai chegar para a luz? E o que o senhor diria assim, qual seria a atitude dele para se chegar para a luz? Ao invés de caluniar, de falar mal, de mentir, mostrar as obras de Deus. Ou crer em Jesus Cristo, como diz a Escritura. Uma vez perguntaram para Jesus, o que eu faço para fazer as obras de Deus? Jesus disse, a obra de Deus é essa, que creais naquele que por ele foi enviado. Então, a missão de Jesus foi sofrer, foi morrer por nós, absorver as nossas dores, os nossos delitos e pecados, né? Enfim, as nossas falhas. Aliás, a Bíblia diz em Isaías 53, ele tomou sobre si as nossas dores. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele foi ferido por nós. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, uma pessoa que fala mal da vida dos outros, principalmente da obra de Deus, ela não tem paz. Ela é um servidor consciente de Satanás mesmo, do demônio. E uma pessoa que maltrata a obra de Deus é isso.
Mas e você? Qual é a sua atitude? Você tem feito o quê? Você tem seguido a palavra de Deus? Tem amado? Imagina se a gente não amasse, não conhecesse a palavra. Como é que iríamos conviver com uma situação dessas, não é verdade? Então, neste Natal, ao invés de beber e comer, renda-se a Cristo. Deixe as drogas, a prostituição, a criminalidade, a bebedice, o ódio, a mágoa, o rancor. Você que só maltrata a obra de Deus e vê o que Deus faz e nem comenta nada. Você põe uma venda nos olhos, você finge que não está vendo o leproso purificado, o cego enxergando, o paralítico andando, o miserável, o drogado que se libertou, o criminoso que se regenerou. Você finge. Você finge, mas você está vendo. E só Deus pode fazer isso. Até o Nicodemos, que era um político, que convivia num ambiente diferente, era uma autoridade, ele foi ter com Jesus e disse: ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E ele reconheceu. Mas quantos não reconhecem? Não é verdade? Então abra o seu coração e entrega-se ao Senhor, tá bom? Lembrando a você que no dia 4 de janeiro teremos a maior imposição de mãos de todos os tempos, uma mega imposição de mãos. É a maior, será a maior, mas muito forte mesmo, grande demais. E Deus fará o que ninguém pôde fazer por você. Você que é evangélico, de outra denominação, ou católico, ou espírita, ou não religioso, saiba de uma coisa: se você buscar a Deus, Deus vai te abençoar. Porque Deus não tem religião. Então, quando alguém disser Valdemiro, ou alguém da igreja do Valdemiro invadiu isso ou aquilo, dá parte, vai na polícia e prova, tá? Porque eu vou exigir agora que esse camarada prove isso. Eu vou exigir isso na justiça, tá bom? E se você gosta desse canal e da mensagem, inscreva-se, compartilhe, participe aí. Deus abençoe, um Feliz Natal para você, um ano novo, melhor ainda. Um beijo no coração, fique em paz, fica com Deus.